Eu vou apresentar aqui a tecnologia que nós desenvolvemos. Isso é parte de uma apresentação que nós fomos contratados aí pela Sabesp para capacitar cerca de 200 gerentes e diretores de toda a Sabesp com relação ao saneamento 4.0 e água 4.0. Hoje, as empresas de saneamento são geridas com esse conceito, né, de água digital, água 4.0, water 4.0. Então, nessa apresentação, o básico, né? As empresas de saneamento, elas precisam ter esse cadastro de rede. Esse cadastro de rede, ele precisa ser, assim, unificado, né? Ou seja, as topologias todas conectadas, os nós das redes, porque isso vai para uma modelagem hidráulica muito importante na simulação. Eu conhecer, por exemplo, aqui, que eu tenho um registro de água, eu sei os diâmetros das tubulações, o material, e tudo por trás também um mapeamento de tudo isso, né? Junto a ferramentas que permitam eu mostrar as fotos aéreas, às vezes imagens do próprio Google ou Bing, se a empresa de saneamento possui, né, as fotos aéreas, nós temos solução para trabalhar. Nós temos servidores de borda, que são servidores mais perto do cliente, em que torna a visualização disso muito, muito rápido, né? Então eu consigo imagens assim pesadas, mais pesadas do que essas do Google, com uma tecnologia semelhante à utilizada por eles, distribuir esses mapas, e você pode visualizar isso em qualquer software de GIS, não só no GeoSAN, que nós fornecemos, que é um software livre, disponibilizado lá no portal do Software Público Brasileiro, mas também com serviços que nós temos na web, se você quiser contratar, e com outros softwares, como por exemplo o QGIS ou qualquer GVSig, qualquer outro software aí de mercado que você possa utilizar, bastando você utilizar os padrões unificados, né, que o OGC, né, o OpenGIS Geospatial Consortium, ele determina e estipula. Então, se eu salvo os mapas nesses padrões, eu consigo, em qualquer software, eu abrir esses mapas. Aqui é um exemplo, né, em que eu tenho aí os consumidores, os dados e também a Street View. Aqui um exemplo básico do que o software de SIG ele precisa. Eu tenho os nós nas redes, os consumidores, eu sei quanto cada consumidor consome em média em metros cúbicos por mês, e aí eu preciso somar esses consumos. No caso aqui eu estou somando 180 metros cúbicos por mês, com os consumos dessa outra face aqui, um exemplo, 200 metros cúbicos por mês, dividir por 2, porque são dois nós, e eu sei no nó quantos metros cúbicos eu tenho de demanda de consumo. Isso é muito importante um software de SIG ele ter, e a nossa solução possui isso, faz isso com muita facilidade, além de salvar as cotas automaticamente nos nós. Feito isso, né, na parte de sensores e água inteligente, com sensores eu consigo detectar falhas em tempo real, como por exemplo o rompimento de uma tubulação. Embora eu possa dizer, mas quando romper essa tubulação eu vou saber, mas eu vou citar alguns casos aqui que vocês vão ver como que um sensor pode ajudar muito. Então eu consigo ver as falhas nos próprios equipamentos que eu tenho da empresa de saneamento, nas válvulas reguladoras de pressão, nos próprios sensores, que eles podem falhar também, e eu divido as minhas redes em setores, né? Eu divido em setores de abastecimento, distritos de medição e controle, e esses sensores, nesses distritos de medição e controle, eu tenho esses sensores de vazão, de pressão, que são colocados em pontos críticos, que nós avaliamos e estabelecemos e colocamos os sensores lá. Eles não são comercializados, eles são sensores que nós fornecemos na forma de aluguel. Depois, em cada 15 minutos, 5 ou 15 minutos, nós medimos as pressões constantemente na rede para ver o que está acontecendo, além das vazões, né? Desejo também estabelecer alarmes. Eu estabeleço alarmes, e esses alarmes eles podem me dizer se alguma pressão está acima ou abaixo de algum determinado valor. Isso são coisas básicas, já existem no mercado, mas a gente vai ver como a gente pode ir mais do que isso. Um exemplo básico: quando eu começo a ter um alarme com inteligência artificial, nesse gráfico aqui superior, eu tenho aqui a pressão, e no inferior aqui eu tenho a vazão. Então, se eu vou vendo ao longo do tempo a pressão, nessa linha verde aqui, né, eu tenho uma linha verde, e que tem um dado utilizado para treinamento da rede neural. Então, eu tenho uma rede, eu tenho um dado que ao longo do tempo, às vezes pode ser uns 3 meses, 2 a 3 meses, eu fico treinando, o computador vai colhendo a cada 15 minutos durante 3 meses o dado, e eu fico treinando o sistema do como é o comportamento, porque a pressão ela está variando, de 8 horas da manhã está mais baixa, 3 horas da manhã está mais alta, ela está variando
conforme o consumo de água, né, daquela região, ela está sempre variando. Então, o sistema ele vai treinando e ele aprende como é o comportamento, né? E aqui nessa linha vermelha aqui para frente, o que, que eu tenho? Eu tenho uma previsão, né, dos dados aqui do que vai acontecer. Então, o que deve acontecer? Deve acontecer que nessa previsão tem que bater com o que eu estava previsto, o que o sistema aprendeu como deveria se comportar a pressão aí nesse caso. Então, como eu falei, a cada 15 minutos eu calculo aqui, vejo um desvio, né, entre uma linha e outra, uma linha observada e prevista, e através desses dados, se o valor é um acima de um determinado valor estabelecido, de um parâmetro estabelecido, aí eu posso gerar um alarme. Tem toda uma metodologia de cálculo dessa parte de inteligência artificial, e aqui um exemplo básico, né? Então, por exemplo, meia-noite, eu tenho aqui um caso que meia-noite, né, o fluxo de água da pressão aumenta, então o que acontece? A pressão ela vem aqui, o fluxo ele aumenta, quer dizer, aqui ele sobe o fluxo e a pressão ela cai aqui. Então o que acontece? Quando eu tenho um fluxo de água subindo repentinamente, fora aqui do planejado, e a pressão baixou, o que é? Um caso, claro, que está tendo um rompimento na rede. Claro, eu posso chegar aqui e falar com vocês, ou vocês falarem, não, mas isso é fácil, né? Porque teve um rompimento, isso vai ser comunicado muito rápido aos vizinhos, a população vai comunicar, e aí eu vou lá e vou reparar o mais rápido possível. Mas pô, isso pode acontecer em que esse vazamento acontece de noite, e aí ele só de manhã que ele vai ser comunicado, e aí ele já ficou vazando por diversas horas. Então, só quando as pessoas que acordam que elas vão avisar, isso gerar um chamado, né? Porque estão vendo aquela água na rua. Então pode ser com um sistema assim eu posso ter uma antecipação, né, do tempo que eu vou lá em campo para fazer o reparo dessa tubulação. Mas onde essa metodologia ela brilha é nos eventos menores. Por exemplo, eu tenho um vazamento que ele não aparece na superfície, então ele não é detectado e ninguém avisa. E isso, com um sistema de inteligência artificial que nós fornecemos, ele vai avisar que esse vazamento está ocorrendo naquela região. Um exemplo também eu tenho por exemplo, um caso de uma válvula de redutora de pressão, que ela está fazendo o controle da pressão. Então a pressão ela vem aqui embaixo eu tenho a vazão, né? E de repente o que acontece? A pressão sobe, isso pode até gerar um alarme, sem uma determinada razão. Olha, a pressão aqui subiu, a vazão ela manteve-se assim normal, né? E aí em seguida aqui resultou num rompimento da tubulação. Tá? Então rompeu essa tubulação. Então o que acontece? A empresa de saneamento vai lá, conserta o vazamento e volta tudo ao normal. Só que o que acontece depois? Tem uma pressão que sobe de novo e a vazão ela continua a mesma coisa. E não rompe a rede, não acontece nada. Né? Então o que acontece? Aqui não vai dar não dá nenhum alarme, porque ninguém vê a água vazando, não tem nada, e a impressão que a empresa de saneamento tem é que, nesse caso, está tudo normal, quando na verdade não está. Mas com os sensores que a gente fornece, a empresa de saneamento consegue verificar isso, ela já vê que tem uma anormalidade. Né? Aí, o que acontece? Teve essa normalidade, depois normalizou aqui, e novamente, ó, ele tem um pico, né, de pressão, a pressão depois desce, né, e a vazão ela sobe novamente, né, ela tem claro aqui nessa parte vermelha, tem um claro indício que teve um rompimento aqui da tubulação, né, que ele é consertado, e aí depois consertado, né, ele tem um outro rompimento aqui em seguida. Então o que acontece? Com essa metodologia, a gente consegue prever, até antes do primeiro rompimento, a gente consegue prever que tem um problema, e no caso aqui, a gente vai descobrir que o problema é na válvula redutora de pressão, que não está funcionando direito. Então, não adiantou, né, porque eu consertei o primeiro vazamento, eu consertei o segundo, mas aí só depois que eu percebi que tinha esse problema na válvula redutora de pressão. Então esse aqui é o sistema que a gente tem, é um dispositivo assim, com uma antena que transmite, ele coleta os dados, ele vai medindo as pressões, aqui está bastante baixa, e aqui eu indica, por exemplo, uma falha de sensor, né? E aqui ele pega e vai medindo, e ele vai, na verdade, isso aqui não é a pressão, isso aqui é um cálculo da inteligência artificial, e ele está mostrando aqui nesse cálculo que está baixando. Então o que acontece? E já gerou um alerta, já mandou e-mail, já mandou SMS,
para as pessoas e falando, olha, você está com um problema de vazamento na rede, que não está visível, muito provavelmente. Né? Esse é um exemplo, olha aqui em São José, que ela vai descendo e aí ele começa a gerar esse alarme. Então mostra claramente que tem alguma coisa acontecendo que não está normal. No outro caso, eu posso vir numa normalidade, aqui, por exemplo, tem um problema de sensor, ou aqui provavelmente é um problema de sensor, que subiu, aí depois desceu, aí foi consertado e voltou ao normal. Tá? Novamente, esse aqui é um outro exemplo, né, que nós temos de um sensor que nós colocamos, esse aqui nós colocamos lá na cidade de Mojimirim, e ele vai mostrando tudo isso, esses dados. Aqui, mais uma foto mostrando o sensor em campo, num poste que a gente colocou, tem uma plaquinha solar. Eu agradeço a todos e em breve estou mostrando mais coisas. Um abraço, obrigado.